A história está sendo contada sem filtro. Hoje é o 9º capítulo e eu convido você a ficar comigo nos próximos minutos. No capítulo anterior, capítulo 8, eu relatei para vocês que fomos convidados, digamos de uma maneira sutil, mas bem eficaz, a sair da instituição. E foi muito difícil esse convite. Eu vou usar a palavra convite para ficar mais dócil às palavras. Mas, se vocês estão acompanhando a história, aqui eu tinha já aberto mão, da minha profissão, do meu conforto, financeiro, profissional. Tinha aberto mão dessa minha profissão, porque eu decidi a obedecer a voz do meu pai. Ele tinha me chamado para fazer algo para ele. Então, tinha abrido mão, tinha entrado de cabeça nessa instituição, junto com a minha família, com o meu ex, porque ele fazia parte dessa instituição, a qual o pai também, enfim, é toda uma história. Ele tinha convicção que tinha sido chamado, para fazer a obra naquele lugar, o qual ele se tornou pastor do lugar. E nesse processo todo, eu não era muito aceita lá, como vocês já sabem, se vocês estiverem acompanhando a história, mas o Senhor tinha me chamado para fazer algo para Ele. E eu abri mão, da minha profissão por amor, porque essa história é uma história de amor com Ele, que tudo tem a ver com Ele. E aí, diante das manifestações do que estava no coração daqueles líderes religiosos da instituição, apenas veio à tona o que eu já sabia, a rejeição, e com essa rejeição a minha pessoa fomos expulsos, Eu diria que não queria expulsar ele, o meu ex, mas ele foi de tabela porque estávamos ainda casados. E aí fomos convidados a nos retirar da instituição. E agora? E agora já não tenho mais a profissão exercendo. Ele tinha abrido mão de tudo para pastorear a igreja junto ao pai. E agora? O que se faz? E qual seria agora o destino dessa família? Aí é a hora que Vanusa Maria tem que ter muita fé, muita convicção daquilo que Deus tinha falado. Eu vou ler uma palavra para vocês, porque essa palavra faz totalmente sentido na minha vida, principalmente nessa trajetória minha até chegar aqui. Vocês vão se emocionar quando eu contar o capítulo do dia de hoje, porque eu estou narrando um capítulo que aconteceu de 2018, tá bom? Então vamos lá. Livro de Daniel, capítulo 3, versículo 19. Nabucodonosor ficou tão furioso com Sadraque, Mesaque e Abednego que o seu semblante mudou e deu ordens para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que o costume, e ordenou que alguns de seus soldados mais fortes do seu exército amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego e os atirassem na fornalha em chamas. Um pouquinho mais à frente, no mesmo capítulo, versículo 25. E o rei exclamou: olhem, estou vendo 4 homens desamarrados, ilesos, andando pelo fogo. E o quarto se parece com o Filho dos Deuses. Aleluia! Eu costumo dizer que Sadraque, Mesaque e Abednego é Vanusa, Yasmin e Ramsés, eu e meus 2 filhos. Porque a fornalha, nesse capítulo que eu vou narrar para vocês, foi aquecida 7 vezes mais. Uau! Eu tinha que ter fé, muita convicção daquilo que Deus tinha falado ao meu coração. E foi meio assim, digamos, meio desastroso, nossas emoções. Segue comigo, tá? Então lembra que a gente tinha acabado de voltar do Espírito Santo, de volta para Santa Cruz do Capibaribe, para que o meu ex exercesse o ministério junto ao pai, etc, etc, enfim. Mas Vanusa Maria não era muito bem-vinda nessa instituição, e depois que Deus pede para me largar tudo e ir
servir a ele dentro daquela instituição. Eu diria que não era dentro dela não, mas enfim, mas naquele momento eu imaginava que fosse. Então eu não fui muito aceita. E aí fomos convidados a nos retirar daquela instituição. Na época, né, tinha uma moça que era muito ligada com a mãe do meu ex, né, com a minha ex-sogra. E essa moça foi um dos motivos o qual o meu ex se posicionou contra essa moça. Eu diria contra, não a ela, mas as atitudes as quais ela tomava naquele momento, devido todo o testemunho dela, entre aspas, né, aos olhos do meu ex naquele momento também, ser um testemunho falso, não ser um testemunho verdadeiro, mas ela era o xodó da mãe dele, e aí foi aí onde ele mexeu, não deveria mexer. É muita história, e aí por isso que fomos convidados, essa foi um dos motivos, convidados a nos retirar daquela instituição. E agora, o que se faz com o sonho? O que se faz com esse chamado? Com essa vontade de servir, de fazer a obra de Deus? E aí entra o quê? A Igreja Luz. A Igreja Luz, eu vou tentar ser mais breve, tá? Para que vocês possam não ficar cansativo. A Igreja Luz foi o que nasceu no coração, né, do meu ex na época, naquele momento, de uma vez que ele estava com o coração a 1000 por hora para exercer o chamado dele, para ser pastor, cuidar de pessoas, falar da palavra do Senhor. Eu estava do lado com tudo, totalmente envolvida com toda aquela situação, com aquela situação não, com aquela empeleitada. Uau! E aí foi quando surgiu, né, a possibilidade de abrir um espaço, qual ele chamou de Igreja Luz. Nessa época tivemos o apoio, entre aspas, de um casal, de 2 casais, de uma família, para ser mais exata, para abrir essa instituição, para começar a continuar fazendo, continuar fazendo o trabalho o qual estávamos fazendo na instituição do meus ex-sogros, né? Vamos lá. E aí acabou que não funcionou muito bem a Igreja Luz. Eu diria que nesse caso não funcionou porque as emoções estavam muito confusas, né? Não só as minhas, como também a do meu ex. Estava muito confuso, estava muito bagunçado emocionalmente. Ele estava muito decepcionado, muito triste, né, com o pai, porque o pai era o herói dele. Ele era apaixonado, eu acredito que até hoje ele seja apaixonado, ele ama muito o pai. E como ele viu, né, a postura do pai diante daquela situação de ter convidado ele a se retirar junto com a família da instituição, porque eu não vou entrar em detalhes como foi essa conversa, porque eu acho que não vem ao caso, mas enfim. Aí o que acontece? Ele estava muito triste, né, porque ele olhava para o pai, olhava para aquele sonho que os dois tinham em comum, e de repente ele disse: agora é o meu pai, o meu herói, por que ele fez isso, né? Por que ele agiu assim? E ele estava muito abalado emocionalmente, e eu acho que foi um dos motivos, foram vários, mas foi um dos motivos de a Igreja Luz, a instituição qual ele tentou, digamos assim, fazer com que ela fosse fundada e nascesse a Igreja Luz, não funcionasse. E realmente não funcionou, foi por pouquíssimo tempo, né, que passamos lá, porque realmente não foi, enfim. Também isso apenas ficou mais, o relacionamento dele junto ao pai ainda ficou mais desgastado, porque o pai se sentiu traído, né, porque agora o filho ia abrir um novo ministério, enfim, essas coisas de poder. É bem delicado, mas isso é real, isso existe. Não era para ser assim, mas existe. E foi muito difícil naquele momento todo. Com essa questão da Igreja Luz não funcionar, não dar certo, por vários motivos, estávamos literalmente sem chão, sem direção. E agora, o que vai fazer? O que é que vamos fazer? Como família, eu já não estava mais no salão. E agora? Como é que a gente resolve isso com 2 crianças no meio de tudo isso? E foi quando a decisão foi tomada de sair de Santa Cruz do Capibaribe, Pernambuco, para outro país, para a Europa, agora Portugal. Uau! Foi uma decisão. Eu estava pensando sobre isso antes de começar a gravar esse capítulo, e eu tenho que ser muito honesta, muito sincera com vocês. Eu não diria que essa decisão foi tomada em cima de oração, não foi, porque não foi. Os sentimentos estavam muito confusos.
Porque a decisão de sair de Santa Cruz do Capibaribe para o Espírito Santo, essa mudança, sim, foi direção, foi projeto de Deus. Mas essa decisão de ir para Portugal não foi sobre a direção do Senhor. Embora estávamos muito feridos com tudo aquilo que tinha acontecido com a nossa família, mas não oramos, não pedimos a direção do Senhor propriamente para nos tirar daquele lugar e nos dar um novo caminho, né? Não oramos, eu tenho que ser sincera a dizer para vocês, mas tomamos a decisão juntos, né? Até porque meu ex estava muito assim, emocionalmente muito abalado, ele não tinha mais vontade, né, de viver, se é que pode ser dito assim, e ele não suportava nem frequentar uma padaria dentro da cidade da qual nós estávamos, né, Santa Cruz do Capibaribe, porque ele não queria ver ninguém que se relacionasse ao pai ou qualquer outra pessoa envolvida naquela história toda. Ele não conseguia suportar, né, convívio mais com pessoas assim, porque ele estava muito magoado, muito decepcionado com tudo aquilo. E como ele estava emocionalmente muito abalado, e aí entra eu como família, como a esposa dele naquela época, aí junto com a decisão que ele queria tomar. Ele disse: eu quero ir embora daqui, eu não consigo mais ficar aqui. E foi quando surgiu justamente essa possibilidade de ir para Portugal, e aí achamos que era o que era para ser feito. Pegamos nossos filhos, Yasmin, Ramsés, e fomos para Portugal. E aí, justamente nessa ruptura dele de ir para Portugal, ele não chegou a ter um convívio, né, de chegar a conversar com o pai sobre isso, porque existia muita tristeza no coração dele na época, então ele não conseguiu ter essa aproximação, porque ele estava muito magoado, muito decepcionado com o pai, por o pai ter nos expulsado, nos convidado a nos retirar da instituição. Enfim, e aí decidimos ir para Portugal. E agora não era mais o Espírito Santo, né, no caso, o estado do Espírito Santo. Agora era outro país. E aí, né, tomamos essa decisão, digamos, de uma maneira rápida. Foi realmente uma maneira muito rápida, porque emocionalmente estava tudo muito distorcido, né? Emocionalmente estava muito difícil para todos. E agora seria a terceira mudança, Espírito Santo, Santa Cruz, e agora Santa Cruz, Portugal. E nesse caso aí tinha duas crianças envolvidas, né? E aí decidimos ir para Portugal. Deixamos tudo, deixei minhas coisas para trás, enfim, não vou entrar no detalhe das minhas coisas não, porque essa parte aí foi bem tensa, porque apareceu pessoas nesse meio aí, aproveitadoras, querendo tirar proveito, né, dando aquela fragilidade nossa como família para tirar proveito, para ganhar vantagem em cima das nossas coisas, enfim. Mas chegamos em Portugal. E quando chegamos em Portugal, estávamos todos, eu, meus filhos e principalmente ele, muito abalados, né, com tudo aquilo, as emoções todas confusas. Era difícil, estava difícil para todo mundo. E era compreensível, né, porque não tivemos tempo para parar, para pensar, para orar, para tentar entender tudo aquilo que tinha acontecido. Porque Deus sabe o que faz, Deus não erra, né? Mas, enfim, nesse momento não tivemos maturidade como família, como casal, para analisar a situação de tomar decisões. E chegamos em Portugal, então você já imagina, chegar em outro país com duas crianças, com nada concreto nem sólido nos esperando, e foi um desafio gigantesco. Mas o desafio se tornaria maior quando ele recebe a informação, a notícia de que o pai dele estava com um problema de saúde e que esse problema de saúde era grave, né? Era muito grave. E aí começou a grande reviravolta no que eu diria naquela época da minha família, né? Porque naquela época eu entendia como família, né? Casamento para a vida toda. E ali começou justamente essa reviravolta, né? Ele recebe a notícia que o pai, o qual ele amava e tinha se decepcionado, estava doente, estava muito doente. E então começou um desgaste emocional ainda maior, né? E foi muito difícil. Eu não tinha mais estrutura também para conseguir lidar com a situação, porque eu já vinha desde o Espírito Santo, lembra? Desde o estado do Espírito Santo, eu já vinha tentando assimilar tudo aquilo, não querendo mais voltar para Santa Cruz, voltei, enfim, já tinha muita coisa acontecendo também dentro das minhas emoções. Eu não estava mais assim, digamos, com as emoções sóbrias, né, para poder dizer assim, tá, eu vou tentar administrar isso. Eu não estava mais também, eu também sou gente, né?
infelizmente eu não tinha condições emocional para lidar com aquela situação, porque eu estava com muita raiva, né? Já parou para pensar? Eu já tinha mudado, já tinha chegado naquele lugar sem querer, estava dentro daquela instituição também sem querer estar lá, porque eu não era aceita lá, e agora você estava literalmente com a família toda bagunçada por causa da decisão de um pai, de uma mãe, né, dos meus ex-sogros, porque não me aceitavam como família deles. Então eu já estava cansada disso, gente. Já estava passando quase 10 anos nesse aperto, nessa opressão, e eu não queria mais isso para mim. Então, quando chegamos em Portugal, mesmo com tudo fora do lugar, eu não queria mais ouvir falar disso, eu não queria mais saber de dizer, ai, família isso, família aquilo, eu não queria mais saber disso. Eu estava cansada. Eu estava cansada, eu estava esgotada emocionalmente. Mas era a família dele, era o pai dele. Mas mesmo eu cansada emocionalmente, na minha cabeça, na minha percepção, o casamento era para a vida toda, não importava o que fosse acontecer. O que importava é que de fato estávamos juntos, ponto. E aí essa doença do pai, ele tomava informações, todos os dias recebia ligações de que o pai estava numa situação muito difícil e ele não conseguia, né, mas ele não conseguia estar lá, né, propriamente, eu acho que a palavra é essa, e emocionalmente ele ficou muito perturbado. E aí você já imagina, uma casa com 4, se um tem as emoções fora do lugar, os outros 3 são afetados, né, os outros 3 de alguma forma são afetados com as emoções que ele estava tendo. Então começou a afetar a mim, eu já não tinha mais também muita paciência, realmente não tinha nenhuma. E naturalmente isso reflete nos nossos filhos, e foi muito difícil a situação. E ele começou a ter crises emocionais muito grandes, ficou desesperado, porque ele acordava com aquela sensação de receber a ligação que o pai ia morrer, porque eram essas informações que ele recebia, que o caso do pai dele era muito grave e poderia ter apenas dias de vida. Ele não morreu, tá? Pelo menos até esse capítulo está sendo gravado e continua vivo. Ô pai, me perdoa. Mas vamos lá. Então ele acordava com muito assim, com o coração muito apertado por causa disso. E até chegar a tomar a decisão de vir visitar o pai no Brasil e deixar a família lá em Portugal. Ele precisava ver de perto se realmente o pai não estava à beira da morte, né? Como ele sentia essa sensação que podia de repente acordar e receber a notícia que o pai morreu. Ele jamais se perdoaria se ele não fosse estar do lado do pai nesse momento. E era compreensível, né? Porque era pai e filho. Mas se põe no meu lugar, e para mim, agora, como é que eu faço? Eu já tenho bagunçado toda a minha vida em torno dessa história, desse casamento, dessa família. Eu estava cansada, eu estava saturada, a palavra é essa. E eu não queria que ele viesse no Brasil, porque realmente eu sabia que isso abriria uma brecha, né? Um espaço muito grande para que o nosso relacionamento viesse a romper, e eu estava certa nessa minha percepção. Infelizmente estava certa. Hoje eu agradeço a Deus, mas naquela época eu não agradeci não, porque eu não entendi, foi doloroso, muito doloroso tudo aquilo. E ele não conseguia suportar mais estar lá e queria vir ver o pai, né, ver como é que o pai estava. Aí eu disse, tudo bem, eu não posso prender ele lá, não poderia prender. Eu teria que apoiar ele, embora não gostei, fiquei muito chateada dele ter vindo para o Brasil, mas dentro do meu coração eu entendi assim, ele vai, mas é para ele estar de volta. Embora eu fiquei nos primeiros 10 dias muito brava, dizendo que não queria mais estar casada com ele, que queria me separar, eu fiquei muito brava, porque eu tinha minhas razões para estar brava, eu estava cansada já dessa família do pai dele, né, eu estava cansada de tudo isso, dessa opressão. Mas dentro do meu coração, diante da nossa história, né, do nosso casamento, daquilo que Deus tinha me dado como visão e etc., eu tinha convicção de que era para a vida toda, de que ele ia olhar o pai, ia ver o pai, mas que rapidinho estaria de volta junto à família. Mas não foi isso que aconteceu. E eu quero ler para vocês uma carta, né, que ele deixou para mim no dia que saiu de Portugal. Eu vou ler para vocês. Meu amor, eu te amo, mas não sou um marido perfeito. Você conhece todos os meus defeitos, minhas falhas e os erros que cometi. Mas nunca duvide do meu amor por você. Logo estarei aqui, cuidando, conversando e lhe amando. Enquanto eu escrevo, estou chorando, triste, despedaçado. Mas uma coisa eu sei, somos de Deus. E foi Ele que nos uniu.
eu te amo, 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 eu te amo. Disse eu te amo 7 vezes. E aí embaixo está assim, te amo minha vida, eu te amo. Te amo para sempre, do seu amor, assim o nome dele, eu não vou dizer, mas tudo bem. E aqui foi a carta e a data da qual essa carta foi escrita, dia 6/8/2019. Escreveu essa carta e voltou para ver o pai. E eu fico lá com 2 crianças, em outro país, e agora? Né? Mas com o coração, como disse a você, fiquei muito brava nos primeiros 10 dias, e disse que queria me separar, enfim, mas com a convicção de que rapidinho ele estaria de volta, porque essa carta aqui era real para mim, né? Era real, a gente vivia uma história real. E aí, nesse período aí de estar em Portugal, eu não exercia, tá? Para vocês entenderem, minha profissão. Porque lembra que eu tinha deixado minha profissão para fazer aquilo que Deus tinha me chamado. Mas estava tudo muito confuso no meu coração. E nessa época, apareceu outra pessoa, que eu não vou entrar em detalhes, para me dar um serviço, digamos, diferente daquilo que eu trabalhava. E quase me ferrei também quando entrei nesse novo trabalho. Mas eu não conseguia, na realidade, era fazer nada, né? Eu não conseguia trabalhar, eu não conseguia pensar, eu não conseguia, né, sentir meus pés no chão, porque tudo estava de cabeça para baixo, né? Agora já não estávamos mais juntos, mesmo com toda aquela tensão que a gente vivia, mas a gente sempre estava juntos. E agora não estávamos mais. Estava eu e meus 2 filhos, e aí foi quando assim começou essa mudança que traria mudanças radicais, literalmente radicais, 360 graus, daria na minha vida e na vida dos meus filhos. E hoje, sabe, eu falando sobre essa história, contando essa parte que isso aconteceu em 2018, tá? E 2019, 2018 foi o início do capítulo que eu comecei. 2019 foi quando essa carta foi escrita e quando ele nos deixou em Portugal e voltou para o Brasil para ver os pais. E o pai em especial, porque o pai estava doente. Uau! E fiquei lá com os meus 2 filhos, e aí tem aquela coisa que, por mais que a gente não mereça, por mais que a gente também não merece o amor nem a graça de Deus sobre as nossas vidas, eu digo para você que eu tive um cuidado de Deus de uma maneira surpreendente. Acho que a palavra é essa. Foi surpreendente o que Deus fez na minha vida, naquele lugar com os meus filhos, né? Eu digo que Portugal, Cascais, foi um divisor, né, de águas em relação à minha fé e a tudo, porque começou aquela confusão dentro de mim. Porque ao chegar ele em Pernambuco, né, de volta junto com a família dele, e aconteceu uma viravolta aí muito grande. E eu digo uma coisa para vocês, sabe? Deus é muito lindo, Deus é soberano, Ele é Senhor. E a palavra dele é verdadeira. Lembra que eu falei da fornalha? Ela ia ser aquecida. E ela estava muito aquecida. E agora dentro dessa fornalha estava eu e Yasmin Ramsés. Uau! Quando vocês chegarem no final dessa história, pelo menos nos dias de hoje, vocês vão entender o porquê eu fiz questão de contar essa história baseada nessa passagem bíblica, né? No livro de Daniel. Mas enfim, ele chega no Brasil, eu fico lá e eu só choro com as crianças, aquela coisa toda. Ainda nos primeiros 10 dias estou lá, convicta de que estava dona da situação, que daqui a pouco ele estava de volta, mas não estava coisíssima nenhuma. Quando passou, acho que mais ou menos uns 15 dias, eu não sei se chegou exatamente 15 dias, eu diria uns 13 dias. Ao falar com ele no telefone, eu percebi que ele estava indiferente. Eu vi que ele não era natural. Não era natural aquela indiferença dele. Porque quando foi nos primeiros dias, ele estava querendo falar comigo, né, tentando me acalmar, porque eu estava muito brava. Mas ao passar os 13, acho que vou botar 15 dias, que eu caí em si, disse, a minha família, né, o pai do meu filho, e não era o pai da minha filha de coração, então eu não posso abrir mão de tudo isso. Calma, espera aí, Vanusa, pé no chão. E aí eu voltei, né, ali, para tentar justamente dizer assim, estamos aqui, o que é que você quer que a gente faça? Vamos decidir o que fazer. E aí, nesse processo, quando eu volto a falar com ele, ele literalmente indiferente no telefone, nas mensagens. E aí, como é que se explica alguém que deixa uma carta como essa daquele jeito indiferente?
Aí eu fiz aquilo que todo mundo deveria fazer, é orar. É conversar com Ele, com Deus, porque Deus é quem conhece corações de pessoas. Eu não conheço, você não conhece, mas Deus conhece, Deus vê tudo. E eu comecei a orar, pedir a Deus, para tentar entender tudo aquilo. E aí foi quando Deus me revelou de uma maneira assim, muito clara, mas eu diria que é assim, muito dura, porque foi uma dor insuportável que eu senti naquele momento, quando Deus me mostrou que eu ia ser traída. Gente, que loucura. E Deus me mostrou claramente essa traição. E eu fiquei em pânico na hora. Eu vi o plano arquitetado, né? Arquitetado por a família dele, por todo mundo. E a moça, Deus me mostrava quem era. A moça a qual ele tinha problemas quando estava na igreja do pai. Olha a loucura. Quando eu vi aquilo ali, eu disse, não, meu Deus, isso não é verdade. Ele fez, é verdade, meu filho. Ele vai se envolver com essa moça. Quando Deus me mostra que ele ia se envolver com essa moça, eu entrei em pânico. Foi uma dor insuportável. Eu diria que é a dor da morte. Porque não era essa questão da traição propriamente, você entende? Era deslealdade, era você jogar tudo no lixo, digamos assim, daquilo que era sentido, daquilo que era fé, daquilo que era para a vida toda. Então, para mim, eu entrei em pânico, eu confesso para vocês. E aí, eu, como gosto de dizer as coisas e ser muito direta, e não só apenas, eu gosto de provar aquilo que eu vivo, que eu falo, até porque verdade para mim é verdade e mentira é mentira. Eu liguei para minha sobrinha, lá de Portugal, quando Deus me deu essa revelação. Não foi mim que me disse que eu ia ser traída, não. Deus me mostrou e me mostrou como seria. Foi muito doido isso. E eu liguei para minha sobrinha, né, que morava no Brasil, né, que mora no Brasil, para Vanessa, liguei para ela mora em Maceió, e disse, Vanessa, olha, fulano vai se envolver com fulano, assim. Ela fez, tia Vanusa, a senhora tá louca? Eu disse, eu não estou louca. Deus me mostrou, e não foi em sonho não, Deus me mostrou em visão. Eu disse, eu vi, Vanessa, ele vai se envolver com essa moça. Aí ela disse, tia Vanusa, é loucura, ele não suporta nem ouvir a voz dela. A senhora tá doida, tia Vanusa. Eu disse, eu não estou doida, Deus me mostrou, eu vi, Vanessa. E estou ligando para você, que você marque essa data, Vanessa. Marque essa data. Porque quando isso acontecer, que vai sair a história na cidade, na rua, você vai saber que eu liguei para você, porque Deus não mente. Deus é um Deus de verdade. E Deus me mostrou. Eu estou ligando para você se vir de testemunho. E assim foi. Pouco tempo depois, a história estava na rua desse envolvimento, enfim. Aí, Vanusa Maria começou a passar por um processo de sofrimento gigantesco. Eu diria que a Vanusa, né, de 2019 era uma, essa que está hoje diante de vocês é outra Vanusa. E eu louvo a Deus por tudo isso, né? Mas na época, no momento de viver aquela história, foi muito doloroso. Eu senti dores que eu não desejo a ninguém sentir. Não desejo a ninguém sentir. Porque é uma dor que vai para além, sabe? Uma dor física, de um choro. Não era isso, era uma dor da alma. Era conflitos de fé que começavam agora. E aí, com 40 dias, mais ou menos, após ele ter saído de lá, de Portugal, realmente não voltava mais, já estava totalmente envolvido nesse novo projeto dele, junto com a família e com essa moça. E aí liga para mim e pede o divórcio por telefone. E aí começou uma trajetória bem delicada para mim, porque eu tinha muitas convicções, né? A Vanusa segura, dona de si, meio que não aceitei aquilo tudo. E foi muito doloroso para mim tentar entender tudo aquilo. Mas o mais doloroso para mim, eu quero fechar em cima disso, esse capítulo. O mais doloroso para mim foi a minha fé, que a minha fé começou a ficar bagunçada, porque como assim? Se Deus disse que era para a vida toda, por que está acontecendo? Não é real, não pode ser. E eu acho que foi aí onde eu entrei por um caminho muito perigoso, porque foi um conflito gigantesco dentro de mim. Nessa época aí eu perdi 10 quilos. Eu sou magra, né? Esbelte. Estou aqui olhando para minha filhota que está aqui me ouvindo. E eu estava ali com 10 quilos abaixo do meu peso. Então eu estava só o couro e o osso. Porque aquele sofrimento para mim era surreal, você entende? Porque eu tinha que questionar dentro da minha cabeça a fé e agora. Como assim, Jesus? Foi difícil, foi muito difícil para mim. Mas é sobre isso. Eu vou encerrar esse capítulo aqui, porque no próximo capítulo eu vou dizer para você como eu superei, mas também vou dizer para você
os caminhos que eu trilhei longe de Deus por causa dessas experiências que eu não compreendi no momento. Então, no próximo capítulo, eu conto para vocês como é que eu voltei de Portugal para o Brasil e como é que foi todo esse processo, divórcio, etc. Tá bom? Então, olha, eu convido você a ficar comigo nessa história. Eu creio que de alguma forma você possa entender que é possível seguir em frente. É possível deixar o passado ir e ter uma vida de verdade. Se Deus estiver escrevendo a sua história, simplesmente confie, acredite. Não faça como eu, não duvide não, porque quando eu duvidei eu quase me ferrei. Mas eu louvo a Deus, que Deus foi misericordioso comigo, me colocou de novo no prumo e hoje eu estou contando essa história para você, para que você possa ser abençoada, abençoado e que você não precise errar para acertar, que você aprenda com os erros dos outros, porque Deus tem o melhor para você. Então, no próximo capítulo nos encontraremos. Então, olha, compartilhe essa mensagem, assiste todos os capítulos, se inscreve no canal, porque o final dessa história, no final não, até chegar o dia de hoje, 2022, é emocionante você ver o agir de Deus e o cuidado dele. Porque como eu li para vocês, o rei olhou e se alarmou e disse: não foram 3 homens que jogamos lá dentro? Não foram Sadraque, Mesaque e Abednego? Não foi Vanusa, Ramsés e Asmi? Mas eu vejo o 4º homem e ele tem cara de filho de Deus. Ele era o próprio Deus, porque Jesus se levantou na minha vida e na vida dos meus filhos. E é sobre isso, sobre essa história de verdade, sobre o poder de Deus, sobre o poder dele, a graça dele, o agir dele na vida de uma pessoa. E no meu caso, na vida minha e dos meus 2 filhos. Tá bom? Até o próximo capítulo. Um beijo no coração.